Nós vamos falar um pouquinho sobre a expectativa do nosso coração. Nós estávamos há poucos dias do acampamento dos adolescentes. Esse cabelo loiro não é meu, viu, gente? Ou o pouco que me resta, não é meu. Nós estávamos há dias atrás do acampamento dos adolescentes, a gente fez um desafio com os adolescentes, que se tivéssemos 400 inscritos, eu ia descolorir a barba e o cabelo. E aí você pode ver que a gente chegou a 400 adolescentes, né? Glória a Deus por isso. Amém? Foi um movimento muito legal. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Nós estávamos na chácara lá e foi uma bênção. E aí, claro que eu não fiquei sozinho, né? Puxei os obreiros da juventude, todo mundo pintou o cabelo. Falei, eu não vou pintar sozinho. E foi um tempo muito especial. E lá no acampamento, a gente sempre fala muito sobre essa temática. Um pouco antes do acampamento, a gente sempre fala muito sobre essa dinâmica da nossa expectativa. O que eu quero com o Senhor? Ou o que eu espero que o Senhor fale comigo? Qual é o desejo do meu coração? Para onde a minha fé está me apontando nesse dia? É por isso que hoje a gente vai começar esse tempo falando sobre isso, sobre a disposição do nosso coração. Qual é a disposição do meu coração para essas 12 horas, para esse dia? Mas não só para isso, mas para que isso seja uma semente para os próximos meses, para as próximas semanas, daquilo que eu desejo que o Senhor faça na minha vida, na minha família, na minha casa. Por isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Joel. Durante todo o dia nós vamos percorrer alguns textos em Joel, que fala sobre uma convocação solene, que fala sobre uma chamada do povo de Deus ao arrependimento. E aqui a gente vai ter muito clara essa dinâmica da disposição do coração. Joel, capítulo 2. O galo cantou, gente. Vamos lá, Joel, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 18. E a gente vai passar algumas, versículo a versículo, essa exposição de Joel capítulo 2, e a gente vai conversando um pouco sobre princípios que nos deixam prontos e que movem a nosso coração ao Senhor. Joel capítulo 2, a partir do versículo 12, a Bíblia diz assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependem-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Versículo 15. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados. Devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Versículo 18, então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. A proposta, a ideia da convocação solene é trazer ao nosso coração o entendimento de uma volta ao Senhor. Trazer ao nosso coração uma disposição, ou talvez como está o título dessa perícope na sua Bíblia, é uma chamada ao arrependimento. Uma volta ao Senhor em arrependimento. E isso começa com a disposição do nosso coração. Muitas vezes nós vamos até o Senhor em motivos de oração, em súplica, em lamento, muitas vezes única e exclusivamente por demandas externas. Demandas externas como, eu tenho um problema no meu trabalho, eu estou enfrentando um desafio no meu casamento, eu estou enfrentando um problema financeiro, a minha empresa, são coisas que dizem respeito a relações e coisas que nós tocamos. Então, muitas vezes, o nosso período de jejum, isso não está errado, mas nós passaremos por isso ao longo do dia,
Mas muitas vezes ele se resume a coisas e orações que nós precisamos. Mas a chamada hoje, nesse primeiro momento, é para que nós olhemos para dentro de nós. É para que nós olhemos para dentro, para o nosso coração. Sem pensar no outro, sem pensar no que eu vou orar pela minha esposa melhorar hoje, ou que eu vou orar pela minha empresa. Hoje, agora, nesse primeiro momento, o meu desafio para nós é que nós olhemos para dentro do nosso coração. E essa chamada ao arrependimento é para olharmos para o nosso interior. E o versículo 12, então, ele começa dizendo: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Essa expressão de todo o coração, ela fala, e aqui, quando a gente olha o Antigo Testamento, o Novo Testamento, em muitos momentos, coração, ele se refere ao centro da vida. Ele se refere à completude da vida. Então, voltar-se ao Senhor de todo o coração, carrega consigo a ideia de integralidade. Então, eu vou voltar-me ao Senhor nesse tempo, sem reservas. Sem subterfúgios, sem esconderijos, sem fortaleza, sem assim, eu vou para o dia da convocação solene, eu vou fazer jejum naquela manhã, mas eu sei que tem uma área da minha vida que eu vou deixar escondida. Eu vou deixar ali no meu bolso, porque afinal de contas eu não quero falar muito sobre isso. Eu não quero ter que mexer nessa ferida. Sabe quando, eu me lembro que eu sempre gostei muito de moto, andava muito de moto. Quando eu morava lá no interior do Mato Grosso do Sul, trabalhava com moto, enfim. E eu lembro que eu caí um dia, quem anda de moto está sujeito a isso. Estava chovendo muito e eu estava jovem, né? Estava um pouco rápido. E aí uma poça d'água, eu não vi, a moto levantou pelo da frente, enfim, chão, né? Caí. E eu ralei o braço esquerdo, todo assim, essa parte do braço aqui. E aí, né? Minha avó, passa a babosa que resolve. E vai, e passa tal, passa não sei o quê, e põe curativo. Mas eu me lembro que um dia, indo para a faculdade de Direito, eu não troquei o curativo. E à noite, quando eu fui tirar aquele curativo, ele estava seco na pele. Então, qual era o melhor caminho para não sentir dor? Não mexer. Né? Deixa o curativo ali. Um dia ele vai ter que sair. Mas precisava trocar o curativo. Muitas vezes, na nossa vida, nós temos alguns curativos que a gente não quer mexer. A gente tem alguns curativos que eles já meio que grudaram na ferida, e eles estão ali, e se a gente mexer, dói. Só que não há cura sem trocar aquilo. Não, o curativo, o machucado não resolve, ele não cicatriza, se eu não trocar aquele curativo, se eu não lavar, se eu não fizer um processo de higienização, o curativo não, aquela ferida não vai sarar. Muitas vezes o nosso coração está nesse mesmo lugar. Eu até venho para uma convocação solene, eu até faço um dia de jejum, mas eu não quero que mexa aqui. Porque vai doer, porque vai incomodar, porque vai, no primeiro momento, me causar dor. Mas quando a gente olha por esse texto e o Senhor dizendo, agora, porém, declara ao Senhor, voltem-se a mim de todo o coração. É de todo o coração, as partes boas e as partes ruins. De todo o coração, é aquilo que a gente tem de bom e aquilo que a gente tem que ainda não foi curado. Então a gente vai fazer esse tempo aqui com vários momentos de oração e esse vai ser o primeiro. E eu queria que você orasse no seu lugar, dizendo assim, o que existe em mim que ainda há uma reserva com relação ao Senhor tocar ali. O que existe no meu coração que de alguma maneira eu ainda não abri para que o Senhor trabalhe em mim. Que talvez é um curativo em cima de uma ferida não curada. É um curativo que grudou naquela ferida e eu não consigo deixar o Senhor mexer. Então, se você puder fechar os seus olhos e fazer a sua oração ao Senhor, existe algum ambiente do seu coração que precisa ser colocado diante do Senhor? Fale com o Senhor. Diga ao Senhor, eu quero estar nesse dia por completo, de todo o meu coração. Senhor, o nosso desejo não é nos voltarmos ao Senhor pela metade. Não é nos voltarmos ao Senhor com algumas áreas intocáveis. O nosso desejo é voltarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Sem reservas, sem esconderijos. Por mais que doa,
por mais que de alguma maneira incomode, nós queremos que esses curativos sejam trocados. Nós queremos as águas purificadoras do Senhor lavando o nosso ser e coração por completo, sem reservas, sem esconderijos. Ajuda-nos, Espírito Santo, nos lembre. Nós pedimos, Espírito Santo, que é o Deus que habita em nós, nos lembre o que há em nós que precisa de cura, de arrependimento, de confissão de pecados. Nos lembre, traga a nossa memória e que nós de alguma maneira não deixemos isso de lado. Se o Senhor trouxer a nossa memória, que seja para cura, para restauração e para reconciliação. No nome de Jesus. Amém. 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 Continuando o texto, o versículo 13 ainda, ele diz assim, então, voltem de todo o coração com jejum, lamento e pranto. E ele diz assim no versículo 13 agora, rasguem o coração e não as vestes. Rasguem o coração e não as vestes. O tempo de jejum é um tempo então de apresentar o coração por completo, mas para que haja uma disposição de humildade. Esse rasguem o coração é então escancarem o seu coração, não as suas vestes. Não o que as pessoas podem ver. Não uma disposição de fazer aquilo como um proformes, como dentro aqui do que eu preciso fazer para me apresentar como alguém arrependido, então eu faço. Não, rasguem o seu coração com humildade, com entrega, com uma santa tristeza. A Bíblia vai dizer, nós já falamos isso aqui na igreja algumas vezes, a Bíblia vai trazer para nós, Paulo vai falar sobre 2 tipos de tristeza. A tristeza segundo o mundo, ela produz morte. Porque a tristeza segundo o mundo, ela produz uma culpa. Então eu me vejo pecador, eu abro meu coração, eu estou de todo o coração, mas eu me vejo, me percebo pecador, olho para a cruz, olho para quem Cristo é, a luz que ilumina o mundo, e eu olho para mim pecador e falo, nossa, eu não posso me relacionar com essa luz. É uma tristeza genuína, eu estou triste, mas ela gera morte no meu coração, porque ela me afasta de quem Cristo é. Mas existe uma outra tristeza, que é a tristeza segundo Deus e não segundo o mundo, que gera arrependimento. Porque essa tristeza com relação ao pecado, ela me aproxima da cruz. Então eu me percebo pecador e falo, eu preciso tanto de Jesus. Não há outro caminho, não há outra forma dessa ferida ser curada. Então essa tristeza, essa santa tristeza, me aproxima de Jesus. Porque agora eu percebo o meu coração pecador, eu percebo as minhas palavras duras e maldizentes, eu percebo o meu comportamento agressivo ou passivo e omisso, eu me percebo pecador. Então eu me aproximo da cruz. É uma tristeza que gera vida, porque me aproxima de Cristo. Então esse rasgar o coração e voltar ao Senhor é perceber isso em nós. É uma santa tristeza em nós. É um arrependimento em nós. Será que ao abrir o nosso coração, será que ao expor o nosso coração, nós temos então percebido o nosso pecado e nos fechado? Ou percebido o nosso pecado e estarmos prontos a recebermos de Cristo o perdão? Estamos, mesmo percebendo esse pecado agora, nos aproximando da cruz, rasgando o nosso coração em direção a Deus. A chamada, a convocação solene é uma chamada para isso. Para percebermos o nosso coração e para voltarmos-nos ao Senhor. Para entregarmos o nosso coração ao Senhor em arrependimento. E é interessante porque o versículo 13 ainda vai dizer, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso. Pois Ele é compassivo. Ele é muito paciente, cheio de amor. Veja, isso é muito importante para a nossa caminhada com Cristo. Nós não nos aproximamos de Deus com dúvida do que Ele pode fazer. Hebreus vai dizer que a fé é a certeza. A fé é a convicção, não a dúvida. Não a insegurança. Não o medo, ao contrário, o amor lança fora o medo. Então nós nos aproximamos do Senhor, nós rasgamos o nosso coração em arrependimento, com uma santa tristeza, não com medo se Ele vai curar ou não, porque Ele dá conta do recado, amém?
Deus dá conta do recado. E nós voltamos ao Senhor com essa disposição, sabendo que Ele é paciente, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é cheio de amor. Então nós nos aproximamos com certeza. Ele vai cuidar do nosso coração, Ele vai cuidar da nossa família, Ele vai cuidar da nossa casa. Nós nos aproximamos com essa convicção. Porque se nós nos aproximarmos de Deus sem fé, a gente não vai conseguir desfrutar da cura sobre o nosso coração, do perdão sobre o nosso coração. Então é importante entendermos isso. Nós abrimos o nosso coração por completo, sem reservas. Nós rasgamos o nosso coração. Nós colocamos a nossa tristeza, o nosso arrependimento, mas com uma convicção: Ele vai cuidar de nós. Ele vai ministrar cura ao nosso coração. Ele vai ministrar perdão sobre nós. Ele vai lavar as nossas mentes, as nossas emoções. Isso é uma convicção que precisa estar em nós. Ele é essa esperança, essa certeza, esse Deus que é relacional. Na criação nós vemos um Deus que é transcendente, que transcende a criação, que é soberano sobre a história e sobre o tempo, mas nós também vemos um Deus que é imanente, que se relaciona. Um Deus que se importa, um Deus que vai em direção ao homem, desde o jardim. Deus caminhava pelo jardim. Nós vemos isso lá em 1 João, nisso consiste o amor. Que Deus nos amou primeiro. Então Ele é um Deus de certeza sobre nós com relação ao seu amor. De esperança. E aí o texto, ele continua. E ele fala sobre um jejum. Ele fala sobre reunir o povo para esse tempo de jejum e consagração. Para esse tempo, o versículo 13 fala sobre esse jejum, 12 também, jejum, lamento e pranto. E ele fala sobre esse lugar de consagração. Versículo 15, toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem a Assembleia Sagrada, reúnam o povo e consagrem a Assembleia. Um tempo de jejum e consagração. Nós oramos para que o nosso coração esteja aberto. A gente vai orar mais uma vez. E aí eu gostaria de convidar você. Você se aproxima do Senhor com dúvida e medo ou com a certeza de que Ele é um Deus misericordioso e compassivo? Você se aproxima do Senhor com receio de que ao abrir o seu coração, de rasgar o seu coração numa santa tristeza, com dúvidas? Com receio se Ele vai fazer ou não? Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Você pode fazer a sua oração ao Senhor? Você pode perguntar ao Senhor: Senhor, eu tenho vivido arrependimento genuíno? Eu tenho vivido esse lugar de quebrantamento com confiança? Faça a sua oração ao Senhor, apresente a sua tristeza. Se você tinha dúvidas de que Deus pode fazer, fale isso. Peça perdão ao Senhor. Pai, nós desejamos nos aproximar do Senhor com fé, não com dúvidas, porque nós cremos na Tua palavra, nós cremos que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, nós cremos na obra de Cristo na cruz do Calvário, que gera libertação em nós, salvação, que nos resgata, a nova aliança. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Por isso, arranca de nós toda dúvida. Arranca de nós todo orgulho
que nos impede muitas vezes de rasgarmos o nosso coração e apresentarmos as nossas feridas ao Senhor. Tira as vendas dos nossos olhos que nos impedem de ver a sua benevolência, a sua bondade sobre nós. Tira dos nossos ouvidos, Deus, aquilo que está tapando os nossos ouvidos de perceber e ouvir a sua voz, doce voz, que traz consolo ao nosso coração, mas que também traz exortação à santidade ao nosso coração. Quantas vezes, Senhor, nós nos fechamos a ouvir a sua palavra de santidade sobre nós? Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a estarmos despidos diante do Senhor por completo, com os nossos corações desnudados na tua presença, para em arrependimento encontrarmos a vida que há em Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E para a gente fechar esse tempo, para a gente fechar esse momento, precisa existir em nós então essa completude da exposição do nosso coração, essa integralidade da exposição do nosso interior, essa santa tristeza, essa disposição ao arrependimento, essa convicção de que Deus pode fazer. E então, olhando para esse quadro, olhando para essa estrutura na caminhada, de fato então, irmos em direção ao Senhor, nos lançarmos nos braços de Cristo, avançarmos. Durante esse dia eu quero te convidar a, sem reservas, se lançar naquilo que Deus separou para você nesse dia, naquilo que Deus separou para o seu coração. Eu sei que você vai ter momentos onde você vai apresentar a sua família, a sua casa, a nossa igreja, mas não perca de vista aquilo que Deus preparou para você, como filho, como indivíduo, na sua pessoalidade, o que Deus quer tratar com você, sobre os seus medos, os seus receios, o seu coração, para você, os sonhos de Deus sobre a sua vida. Nós temos orado, Deus tem sonhos para a nossa igreja, amém? Mas Deus também tem sonhos para nós, na nossa pessoalidade. Deus plantou em nós os seus propósitos, então nós precisamos nos lançar para vivermos isso, amém?